Eu sou a irmã Maria José Laiane, faço parte da Fraternidade Jesus Salvador há 4 anos e este é meu testemunho de louvor. Em 2014, ingressei na fraternidade, mas antes de contar um pouco sobre este meu ingresso, irei falar para vocês como foi esta experiência de louvor na minha vida. Antes de poder falar isso para vocês, não tem como não fazer memória de fé da minha experiência do batismo no Espírito Santo, que em 2011 houve o meu encontro com o amor de Deus, que foi a partir dessa experiência de amor em que eu fui transformada quando eu pude meditar sobre aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. Estava no retiro de carnaval, como em todos os demais anos, eu sempre gostava de participar de retiro de carnaval. E nesse ano, na minha comunidade, a renovação carismática assumiu. Então, eu decidi participar. E houve uma pregação que me tocou muito. Eu estava na acolhida e naquele momento eu fechei o portão lá da entrada e fui para aquela pregação, porque aquilo me moveu muito meu coração. E fui para aquele momento, quando eles começaram a clamar o batismo no Espírito Santo. E a partir daquele momento eu fiz uma experiência profunda com o amor de Deus. Sentia que algo Deus tinha para mim, que não era simplesmente aquilo que eu estava vivendo, mas que era muito além daquilo. E a partir daquele ano, eu mudei de cidade, fui morar em Belém e lá eu não participava mais de grupo de oração e uma vez ou outra na Canção Nova para alimentar um pouco a espiritualidade, mas eu fui me distanciando um pouco de Deus. Só que eu tinha vontade muitas vezes de fazer as coisas erradas. Só que aquela experiência do batismo no Espírito Santo me incomodava muito. Então quando eu decidia que eu ia fazer algo de errado, que eu ia para uma festa escondida da minha irmã, que eu morava junto com a minha irmã. Enfim, quando eu queria fazer algo que era contra a vontade de Deus, o Espírito Santo me incomodava muito. Então naquele ano foi o ano em que eu estava me dedicando para fazer uma faculdade. Então eu estava me preparando no cursinho preparatório. E lá eu vivenciei diversas realidades que foram me distanciando muito de Deus. E uma delas foi quando, no final do ano, eu tinha me inscrito para a faculdade de fisioterapia e quando eu fui realizar a inscrição, cheguei lá, houve um erro nos dados, então eu não pude cursar a faculdade. Então naquele momento para mim foi um choque, porque era o curso que eu tanto sonhava. Fisioterapia, sonhava com aquilo e eu não poderia cursar. Então no momento eu fiquei sem saber o que fazer, só entreguei para Deus, porque aquela experiência me fez buscar ser mais próxima de Deus. Então eu entreguei para Ele, Senhor, se é a Tua vontade, mas fiquei muito triste, mas dei prosseguimento. E neste ano eu retornei para a minha cidade, São Francisco do Pará. E lá voltei a estudar, a fazer cursinho novamente, porque eu queria passar naquela faculdade. E com este meu retorno, eu comecei a participar novamente do grupo de oração. Foi a partir dessa experiência do grupo de oração em que eu fui me aprofundando um pouco mais na vontade de Deus. Namorei e quando eu conheci o namoro santo, decidi que eu queria viver aqui. Eu não queria viver mais na vida antiga. Eu queria dar passos na vontade de Deus, mas não sabia como. A partir daquela experiência ali na vivência do grupo de oração, eu era do Ministério Jovem, aquela experiência com o Ministério Jovem me impulsionava a isso, a buscar fazer a vontade de Deus, a viver a santidade. Então, eu tinha projetos para a minha vida, eu decidi seguir aqueles projetos que Deus tinha designado para mim. Comecei a estar mais ativa no grupo de oração, a ajudar, passei a ser serva do grupo de oração, do Ministério Jovem, passei a estar mais assídua no grupo de oração e em 2013 decidi ir para a Jornada Mundial da Juventude, só que não foi nada fácil, porque durante todo este período eu havia ficado desempregada e a minha irmã queria que eu fosse trabalhar e eu realmente queria trabalhar, mas só que se eu fosse trabalhar eu não poderia ir para a Jornada Mundial da Juventude. Então eu fui rezar, entregar para o Senhor, Senhor, o que Tu queres de mim? Fui para a adoração na quinta-feira na minha paróquia que tem e lá diante de Jesus eu entreguei, Senhor, o que Tu queres de mim? Se Tu queres que eu vá para a jornada, então providencia. Se é realmente para eu aceitar esse emprego, então eu irei aceitar. Comecei a rezar ali diante de Jesus. E ele me dava aquela canção do Vida Reluz, não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem diz, quero guiar os passos teus. Então a partir daquela canção eu pude perceber a resposta de Deus para mim, que aquilo era a vontade dele para mim. Falei, então tudo bem, Senhor, eu irei para a jornada.
Foi difícil ao mesmo tempo para mim rejeitar aquele emprego, porque eu queria tanto, a partir da Jornada Mundial da Juventude, que eu conheci os salvistas. O padre Tomás foi conosco no ônibus e a presença daquele sacerdote me incomodou muito. Eu não sabia por quê, porque primeiramente eu não queria ser freira, eu queria casar, constituir uma família e ser missionária da RCC. Então não sabia o porquê que aquele sacerdote me incomodava tanto. E conversei muito com ele. A alegria dele me conquistou. A primeira coisa que me conquistou no Salvista foi isso, foi a alegria. E aquele sacerdote, ele transparecia a alegria para mim. A partir dali, eu comecei a ficar incomodada sobre a minha vocação. Ainda não pensava sobre isso e peguei o contato dele para saber um pouco mais sobre a fraternidade. A princípio, eu não conhecia nenhuma fraternidade carismática, que o religioso era tão feliz, que eu achava que religioso não era. Eu fiquei incomodada com aquilo. E durante toda a jornada eu ficava seguindo ele, gostava de estar perto dele. E o mais interessante é que ele queria me apresentar para as irmãs na jornada, só que não deu certo. Quando ele encontrava com as irmãs, ele não estava comigo. Então sempre dava alguma coisa errada. Mas eu vi que aquilo foi providência de Deus, porque o que Deus preparava para mim era o encontro já aqui no convento. Então neste mesmo ano eu participei do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. Pedi para que Nossa Senhora me ajudasse a discernir a minha vocação e ter a coragem de ligar para aquele padre para eu ir fazer o encontro vocacional, para conhecer um pouco mais sobre a fraternidade. E entreguei para Nossa Senhora. Mandei mensagem para o padre, ele marcou que eu fosse lá logo após o Círio e eu fui. Lá encontrei com outros vocacionados salvistas. Eles conduziram ali um momento de adoração, assistimos o musical do Padre Gilberto e conhecer um pouco a história do fundador me tocou profundamente. Ver aquele homem idoso que dedicou toda a sua vida a Deus. Pedi para o padre que eu queria fazer realmente um encontro vocacional com as irmãs, fiquei muito inquieta e vi ali a resposta de Deus através da vida do Padre Gilberto. Neste mesmo mês, o padre ligou para as irmãs, eu conversei com elas e elas falaram que teriam um encontro vocacional em novembro. No caso, nós estávamos em outubro. E elas perguntaram se daria para eu vir para São Paulo fazer este encontro vocacional. Eu respondi que sim. Na hora, não sei o que deu na minha cabeça, dei o sim, sendo que a passagem era muito cara, não sabia como que isso iria proceder. Eu consegui pagar uma passagem de mais de R$1.000. Mas eu dei o sim, porque eu sabia que Deus tinha algo a mais para mim. Comecei a procurar as passagens para fazer esse encontro vocacional e Deus foi providenciando. Consegui comprar e vim para o encontro. Quando cheguei no convento, Deus tinha marcado este encontro com as irmãs. Conheci já no lugar em que seria a minha casa. Quando eu partilhava para a madre, falava: madre, aqui é meu lugar, encontrei o meu lugar. Se eu pudesse já vir morar aqui, eu queria. Já estava decidida em seguir a vontade de Deus, em ouvir a voz de Deus e responder a uma vocação que eu mesmo nunca imaginava seguir, que era a vocação religiosa. Elas me deram a resposta no mês seguinte, em dezembro, dizendo que eu iria ficar para o acompanhamento, porque pelo fato de eu ter feito o último encontro vocacional, as meninas que iriam ingressar no próximo ano já estava certo, porque a casa não comportava mais que 6 naquele próximo ano. Então não haveria possibilidade para eu entrar no ano seguinte. E elas me responderam, eu fiquei muito triste porque eu queria muito entrar no ano seguinte, mas entreguei para Deus, pedi a intercessão de São Francisco de Assis, meu padroeiro da minha cidade. Entreguei, eu falei, se for vontade de Deus, eu vou entrar. Ele me fez uma promessa, então a promessa dele há de se cumprir na minha vida. Quando foi no dia 4 de janeiro, recebi uma mensagem, antes não tinha WhatsApp, era SMS, da irmã logo pela manhã. Eu fiquei tão agitada, tão ansiosa, falei, meu Deus, o que será? Será que eu fui aprovada? E fui para a novena neste dia de São Francisco de Assis, entreguei. Eu falei, será que eu fui aprovada? Intercede por mim. Então, eu fiquei tão inquieta naquele dia e deixei. Eu falei, Senhor, se é, vai dar tudo certo. E quando o padre estava dando a bênção final, a irmã me ligou, dizendo que eu tinha sido aprovada para ingressar em fevereiro, isso era em janeiro. E ela perguntou se eu realmente queria, eu poderia dar a resposta depois. Só que eu disse que não, eu queria dar a resposta agora, porque eu sabia que era a vontade de Deus. Eu falei, não, eu quero. Eu estava pagando aí na minha passagem do encontro vocacional de novembro, já tinha que pagar a próxima. Então eu falei, meu Deus, como que vai ser tudo isso? E Deus providenciou tudo, eu consegui pagar, não ficou nenhuma dívida, paguei a nova passagem, porque
porque a partir de tudo isso eu vi que era providência de Deus. E a partir daí foi dando certo. Os padrinhos eu fui conseguindo, as pessoas foram me ajudando da forma que podiam. Quando Deus sonha algo para alguém, Ele pode tudo transformar. E Deus, Ele transformou a minha vida através do carisma do louvor de Deus. E vivenciar tudo isso tem sido um presente de Deus na minha vida. O louvor de Deus tem me feito feliz. Quando eu recebi a resposta para a profissão dos votos, eu achava, primeiramente, que eu não seria aprovada. Eu falei, não, Senhor, como que isso vai acontecer? Achava que eu não era capaz de tudo isso. Que Deus estava firmando novamente comigo a aliança que Ele fez quando Ele me chamou, quando eu recebi meu batismo no Espírito Santo. Então, quando eu recebi esta aliança e professei os votos de pobreza, castidade e obediência, foi quando eu me senti mais ainda pertença a esta obra, quando eu tomei posse com firmeza da minha vocação. Este é um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus realizou na minha vida, deste Deus que me tirou do chão, que me levantou e me trouxe para esta obra de louvor. Me tirou lá do seio materno, lá de São Francisco do Pará, e me trouxe até aqui para ser pescadora de homens. Se você gostou deste meu vídeo, vai lá, compartilha com seus amigos, inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar lá no sininho para você receber as notificações aí no seu smartphone. Deus abençoe, contamos com as suas orações.